Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos, amém? Amém. Pois é, pastor, isso causa confusão em muita gente, viu? Carioca é o que nasce na cidade do Rio de Janeiro. Fluminense é quem nasce dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Apesar de torcer para o Flamengo, eu sou fluminense de nascimento, né? Mas tudo bem, não tem problema. Meus irmãos, não sei quantos estavam aqui à tarde. Quem não estava, eu gostaria de me apresentar mais uma vez. Sou Rui, pastor, como o pastor Atílio apresentou, sou missionário de missões mundiais e coordeno o trabalho dos missionários que atuam nas Américas, da América do Norte, América Central, América do Sul. Nós temos aí cerca de 70 missionários que estão atuando nessa região. Eu trago um abraço da família de missões mundiais. Em última instância, eu queria dizer para os irmãos que eu sou missionário dos irmãos, porque todos nós somos sustentados pela sua intercessão e pela sua oferta de amor. Cada vez que você oferta para missões mundiais, a sua oferta segue para o campo missionário e ela segue sustentando os mais de 1.800 missionários que nós temos em quase 90 países. Então, o missionário, ele é da igreja, né? O missionário sai da igreja e por isso é a igreja quem sustenta o missionário. Eu fico feliz de estar aqui compartilhando um pouco do que Deus está fazendo, porque eu sei que esta é uma igreja missionária, amém? Eu já ouvi um pouco de alguns projetos que os irmãos têm desenvolvido aqui na cidade, no hospital, nas madrugadas, e aí os irmãos estão saindo das fronteiras do Brasil até o México, né, pastor? Até outros países e chegando aí até os confins da terra. É muito bom poder estar com uma igreja missionária, poder compartilhar o que Deus tem feito no mundo. Eu quero pedir que você me acompanhe numa leitura bíblica que fica no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em voz alta: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Versículo 11. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou.
Verso 14: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera demoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela tua palavra, e que o Senhor possa falar conosco e falar aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Toda vez que eu penso em compartilhar aquilo que Deus está fazendo no mundo, um dos textos que vem ao meu coração é este texto aqui do Evangelho de Marcos. Talvez a gente possa pensar o que é que essa história do homem gadareno tem a ver com missões mundiais, tem a ver com a obra missionária em todo o mundo. Queria pedir para passar o próximo slide. Deus tem nos dado a oportunidade de atuarmos em meio a pessoas em vulnerabilidade, pessoas fracas, pessoas que sofrem todo tipo de violência, sofrimento, dor, mulheres, crianças, anciãos, jovens, famílias inteiras. Muitas das notícias que nós vemos no nosso dia a dia, que assistimos desde os campos de refugiados no Oriente Médio, até o vício de drogas, do álcool aqui no nosso continente, a violência da mulher, abuso de crianças, Deus nos tem dado a oportunidade de atuarmos e levarmos a esperança que só há em Cristo Jesus a essas pessoas que sofrem. Quando eu olho para esse homem gadareno, que a Bíblia descreve, que era um homem que vivia atormentado, oprimido, escravizado por demônios, preso por correntes, um homem que vivia gritando, morava nos cemitérios, andava nu, estava à margem da sua comunidade, da sua sociedade, longe da sua família. Muitas vezes é possível identificar pessoas ao nosso redor vivendo numa situação muito parecida com essa. Pessoas que estão aí às ruas, pessoas que estão escravizadas pelo álcool, estão escravizadas pelas drogas, crianças que estão presas à exploração sexual, mulheres que estão presas à violência doméstica e à violência de todo tipo, crianças passando fome, órfãos. Não é difícil nós enxergarmos uma situação como esta aqui. Quando a gente olha para essa foto que foi tirada lá em Medellín, segunda cidade mais importante na Colômbia, e lá nós temos 6 missionários atuando nessa cidade, e esses missionários atuam com pessoas em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, homens na rua, mulheres que se prostituem, crianças que são abusadas sexualmente. E esse homem estava na rua quando uma caravana de missionários, de voluntários, o alcançou e pôde levar a ele uma palavra de esperança.
E uma dessas pessoas que foram alcançadas foi o senhor Luiz, um senhor que já morava na rua fazia 17 anos. Há 17 anos esse homem morava nas ruas, drogado, alcoolizado, vítima de violência, abandonou sua mulher, não se lembrava mais da sua filha e nem conhecia o neto que havia nascido. Aí eu olho para esse texto de novo aqui, e eu vejo que Jesus atravessou um mar de tempestade. Jesus e seus discípulos estavam do outro lado do mar da Galileia. E a Bíblia diz, Marcos capítulo 4, um capítulo antes, que Jesus ao anoitecer chamou os seus discípulos e falou: vamos para o outro lado. E Jesus e os seus discípulos enfrentaram uma tempestade terrível. Os discípulos achavam que iam morrer e chegaram do outro lado e encontraram este homem. E a Bíblia diz no versículo 15, que após este encontro com Jesus, este homem estava vestido, quieto, assentado e em seu perfeito juízo. Pode passar o próximo slide, por favor. Aí está o seu Luiz, vestido, bem vestido, em seu perfeito juízo, assentado com a sua família. É isso que o encontro com Jesus produz na vida da pessoa. É isso que o encontro com o verdadeiro eu sou, com o único eu sou, produz na vida do ser humano. Transformação, restauração e uma nova perspectiva de vida. Pode passar o próximo slide, por favor. Antes de falar desse caso, eu queria falar de mais um fruto desse trabalho missionário que é feito na Colômbia, especialmente na cidade de Medellín. Havia um jovem que se travestia e se prostituía, e o seu nome de guerra, como eles falam, né, era Tâmara. E esse jovem, filho de pastor, chegou a Medellín, se travestiu e começou a se prostituir. Até que um belo dia, ele conheceu os missionários que atuam no projeto PARE, Programa de Ajuda, Reabilitação e Esperança. É um espaço como se fosse um pequeno galpão, como se fosse um salão de igreja. E nesse espaço a gente oferece comida, quase todas as noites. E junto com a comida a gente faz um momento de culto. E a Tâmara entrou lá porque estava com fome. E após entrar algumas vezes e comer a sua comida, ela foi ouvindo a palavra, foi ouvindo o Evangelho, e o Espírito Santo foi transformando o seu coração. Hoje, ele não se chama mais Tâmara, mas ele usa o seu nome verdadeiro de batismo, Josué. E para a glória de Deus, ele está transformado, perdeu totalmente a sua aparência de mulher, e agora ele vive uma vida ao lado de Deus. Perspectiva de vida. Nós escolhemos para o tema de missões mundiais desse ano, o tema Eu Sou, Esperança às Nações. E a base deste tema está em João capítulo 14, verso 6. Porque nós sabemos que precisamos apresentar ao mundo aquele que é o único caminho, aquele que é a única verdade, e aquele que é o único que pode dar a vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Existem pessoas que não conhecem a Deus e que têm uma perspectiva errada de quem Deus é e o que Deus pode fazer. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, nos versos 15 e 16, é que as pessoas que viram o que aconteceu com aquele homem, ficaram com medo.
Não é isso que está escrito aí? Finalzinho do verso 15. Ficaram com medo. E aí, aqueles que viram o que aconteceu, o milagre na vida daquele homem, foram lá na cidade contar o que aconteceu. E quando as pessoas souberam o que aconteceu, elas procuraram a Jesus e mandaram Jesus ir embora. Ó Jesus, tá, tudo bem, esse homem está aí, mas a gente quer que você vá embora. A Bíblia diz que as pessoas suplicavam para Jesus ir embora. Essa foto que está aí são 5 meninas, são nossas filhas da fé, e elas estão em uma das 3 casas que nós temos na Índia. Chama-se Lar da Paz. Há um tempo atrás nós chamávamos de Meninas da Índia, e agora nós mudamos o nome para Lar da Paz. E essas meninas, assim como muitas outras que estão conosco nas casas, são vítimas de tráfico humano, vítimas de exploração sexual. São meninas que foram acolhidas, adotadas por nós e vão viver conosco até que se formem, que encontrem um trabalho e que possam ter a sua independência na vida. Mas principalmente para que conheçam o Senhor Jesus. Meninas como essas, que muitas veem as suas mães se prostituindo no mesmo cômodo onde elas ficam. E muitas delas têm como perspectiva de vida, de futuro, o mesmo caminho da mãe. Aí a gente se pergunta: que perspectiva de Deus uma criança dessa pode ter? Que ideia de Deus uma família dessa pode ter? Quando a gente pensa nos imigrantes venezuelanos que saem perseguidos porque não tem o que comer, porque não tem uma dipirona para comprar no seu país, que estão morrendo por doenças que já haviam sido erradicadas, e chegam no Brasil, e muitas das mulheres que chegam no Brasil começam a se prostituir. Lá em Roraima, lá em Boa Vista, existe até um apelido para as venezuelanas que estão se prostituindo. São chamadas de as 80, que elas cobram R$80 o programa. Começaram cobrando 30, agora cobram 80. E é uma coisa triste demais, irmãos, de se ver. E a gente, quando conversa com pessoas como essas, e elas falam: olha, eu não tinha outra opção que não me prostituir. Aí a gente faz uma pergunta: será que não mesmo? Mas eu também preciso me perguntar: será que alguém apresentou uma outra opção para essa pessoa? Será que alguém apresentou uma nova perspectiva de vida para essa pessoa? Quando a gente pensa no Haiti, me alegrou o coração saber que esta igreja apoia a uma congregação de haitianos que chegam ao Brasil e se congregam aqui próximo. Quando a gente pensa no Haiti, um país lindo, um povo lindo, um país lindo, uma cultura linda, mas um país sofrido, um país que sofre pela corrupção, pela exploração, pelas catástrofes naturais, uma grande população órfã, pessoas trabalhando quase a uma situação de trabalho escravo, pelo pouco que recebem em troca. A perspectiva de Deus. E aí eu olho para o testemunho dessas meninas, que são todas nossas filhas, em uma das casas, e essa que está segurando aí um papelzinho, é um certificado de aprovação, foi aprovada na universidade. Foi a primeira menina aprovada na universidade. Ela quer ser médica e quer abençoar os outros com aquilo que Deus está abençoando a ela nesse momento. Temos levado a esperança a refugiados, a acampamentos de refugiados sírios no Oriente Médio. Temos levado a esperança
há mais de 16 mil crianças que são alcançadas pelas unidades do programa PEP. Já ouviu falar do PEP? Programa de Educação Pré-Escolar. Trabalha com crianças de 4 a 6 anos. É feito um trabalho pedagógico com essas crianças de alfabetização, mas principalmente de apresentar a palavra de Deus, apresentar a Cristo Jesus e mudar a perspectiva de futuro e de vida dessas crianças, uma vez que a maioria delas vem de lares destruídos, escravizados, oprimidos, atormentados. É o pai que bate na mãe, é a mãe que se prostitui, é o filho que se droga, é o tio que abusa, é o pai que abusa, é a mãe que vende o filho. É assim, o perfil é assim, e Deus tem feito milagres na vida dessas crianças e dessas famílias. Um dos milagres se chama Marcos, um jovem Pepito, a gente chama de Pepito, a criança que entra no PEP, há cerca de 12, 13 anos atrás, entrou no PEP pequenininho, uma das primeiras turmas do Paraguai, e um dia, o molequinho era o bicho, a gente não pode dizer outra coisa, fica feio, né? Mas o moleque era ligado no 220, e aí depois que ele entrou no PEP, começou a ser aí trabalhado por Deus, ele virou uma criança amável, maravilhosa. Um dia ele chegou para o missionário e falou assim: pastor, eu quero ser pastor. Ele falou: por que você quer pastor, Marcos? Você quer ser pastor, Marcos? Porque eu quero falar de Jesus às pessoas. A família de Marcos estava na igreja, a sua família estava restaurada, e o tempo passou, e há 2 anos atrás Marcos foi para Curitiba e está no seminário. Olha o que a sua oferta de amor faz na vida de uma criança. Olha como a sua oração. Meu irmão, quando você receber um papelzinho, inclusive eu acho que os irmãos receberam aí uma ficha, ore pelo trabalho missionário, não joga fora não. A sua oração faz a diferença na vida de crianças como a do Marcos, que anos depois segue firme nos caminhos de Deus e compreende a sua missão agora, depois de tantas bênçãos que Deus fez na vida dele. E aí a gente olha para essas meninas e louva a Deus pelo que Deus está fazendo na vida delas. Próximo slide, por favor. Aí a Bíblia diz que Jesus, muito educado, obviamente, pegou as suas coisas e foi embora. E quando ele estava entrando no barco, o que aconteceu? Aquele homem, verso 18, aquele homem foi atrás de Jesus e falou: Jesus, olha, o Senhor me salvou, né? Bênção, agora eu estou obrigado, agora eu sou um crente, eu sou um cristão, e eu quero te acompanhar, eu quero te seguir, quero ser um discípulo, vou contigo. E aí ele já estava colocando o pezinho no barco. Jesus falou: não, peraí, filhão, peraí, não é assim não, você não vai comigo não. O que Jesus falou para ele? Vai para casa, para sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Muitas vezes não é isso que a gente canta? Senhor, eu quero te servir. Jesus, eu quero te seguir os seus passos, né? Quero seguir os seus passos, eu quero te servir, eu quero ser um servo, eu quero ser um discípulo. E está certo a gente cantar isso, porque é isso que a gente quer. É isso que a conversão produz em nós, não é? Eu fico imaginando a minha vida sem Deus, e você pode imaginar a sua. E a gente sabe o quanto a gente sofria quando Jesus não era o Senhor da nossa vida, não é verdade? Mas graças a Deus que nós tivemos um encontro com Jesus, amém? E agora a gente quer seguir a Jesus, amém? É verdade. Mas a gente precisa entender o que Jesus quer de nós. Como é que a gente vai seguir Jesus? Para onde Ele quer nos mandar?
O que Ele quer que a gente faça? Está aqui na palavra de Deus o que Ele quer que a gente faça. E uma das coisas que Ele quer que a gente faça é que diga às outras pessoas como Deus foi bom para nós. Aquele homem voltou à sua casa, e a Bíblia diz que ele, não satisfeito em falar, em testemunhar na sua família, ele foi até a região das 10 cidades ou Decápolis. Essa foto tem a foto de 2 voluntários, todos 2 na cidade de Medellín. Um deles, que está cortando cabelo, ele foi ao nosso projeto e ele, olha, eu não sou pastor, não sou missionário, eu sei cortar cabelo. E ele foi cortar cabelo das pessoas que iam ao projeto. Olha que bênção. Eu, se precisar, eu corto, mas eu não sei cortar cabelo. Mas eu fico pensando a facilidade que ele está ali, cortando o cabelo da pessoa, e está compartilhando aquilo que Deus fez na vida dele. Inclusive, na hora dele fazer o acabamento com a navalha, ele pode até dar uma espetadinha, né? Falei, meu irmão, vão aceitar Jesus ou não? E dá aquele toquezinho assim, né? Que arrepia, quando o barbeiro vai cortar assim, arrepia tudo. As pessoas que vão, os voluntários que vão nesse projeto, há muita gente para cuidar do cabelo, gente que vai fazer a unha. As mulheres que costumam ir no manicure, quanto papo furado você joga lá na hora que está fazendo unha? Não precisa falar não, mas assim, a gente sabe, né? Minha mulher, falo para ela, né? E aí, tudo bem? Tudo bem. Conversaram de Deus e o mundo lá na manicure. Já pensou você fazer a unha de uma pessoa da rua, além de você manifestar um cuidado com a vida, né, com aquela pessoa, você poder compartilhar o quanto que Deus foi bom para você? Eu não sei se o pastor Atílio sabe fazer unha de alguém, né? Mas talvez você saiba e você vai conseguir ter um acesso muito melhor que o pastor Atílio, que eu também não sei. Muitas vezes nós conseguimos acessar a pessoas, a grupos de pessoas, que um missionário, que o pastor, nós não conseguimos, mas você consegue, você pode. Jesus tinha percebido que a situação ali para ele não estava boa, as pessoas não tinham compreendido, mas Jesus sabia que se aquele homem, se ele mesmo fosse dar testemunho do que tinha acontecido, as pessoas iriam crer. E a Bíblia diz que aqueles que ouviam o seu testemunho ficaram admirados, não ficaram mais com medo, ficaram admirados com aquilo que Deus tinha feito. Aquele outro rapaz de boné para trás, ele falou, olha, eu vou lá, eu posso orar com as pessoas. Aí tem uma plaquinha ali, né? Queremos orar por ti. Inclusive está em espanhol e a mesma coisa em português. A frase é a mesma. E as pessoas iam orar com ele. E as pessoas choravam. As pessoas se entregavam. As pessoas dividiam a carga, porque muita gente está com o coração oprimido, acorrentado, preso. E muitas vezes não tem com quem desabafar. E essa pessoa pode ser o seu vizinho. Essa pessoa pode estar lá no hospital geral. Eu não sei hoje, pastor, quantos voluntários participam do projeto de capelania, mas deve ter espaço para mais um, não tem não? Eu não sei quantas pessoas dão assistência lá na madrugada, no trabalho que os irmãos fazem, mas deve caber mais um, não deve não, pastor? E esse mais um pode ser você, meu irmão, minha irmã. Próximo slide, por favor, para eu terminar minha palavra. Esse é um batismo de irmãos e irmãs iranianos, numa praia na Turquia, porque no Irã não se pode fazer batismo. E meus irmãos, Deus tem se revelado, e cristãos iranianos têm de uma maneira escondida, porque não se pode fazer isso abertamente, testemunhado do poder de Deus naquele país. Essas pessoas estão sendo batizadas,
e na sua profissão de fé, meu irmão, sabe o que eles falam? Eu acho que eu e você não falamos isso na nossa profissão de fé. Talvez você tenha falado na sua, mas eu não falei na minha. Eles falam assim: estamos prontos a voltar para o nosso país e arriscar a nossa vida por amor a Jesus Cristo, para que os nossos compatriotas também possam conhecer o amor e a salvação de Cristo Jesus. Graças a Deus que a gente não corre esse risco, mas às vezes a gente se pergunta se essa comodidade não pode fazer com que a gente deixe o nosso coração esfriar por aqueles que precisam receber a palavra de Deus. Quando, assim como esse homem, nós entendemos aquilo que Deus quer de nós, esse aí é o resultado. Vidas são transformadas, famílias são restauradas, crianças são alcançadas. Existe uma verdade que a gente precisa lembrar: não existe criança não alcançada. Não existe criança não alcançada. Se o Evangelho não alcançar o coração dos seus filhos, alguém vai alcançar. Se o Evangelho não alcançar o coração das crianças deste bairro, desta comunidade, alguma outra coisa vai alcançar. Por isso nós precisamos, ao exemplo de Jesus, pensar que Jesus atravessou um mar inteiro, uma tempestade, para chegar e encontrar este homem. Talvez eu possa me perguntar: o que eu preciso atravessar para cumprir a missão? Às vezes a gente fala de missões, né? Missões, culto missionário. É um termo que a gente usa para facilitar a comunicação. Mas Deus chamou a todos nós. O que é que Jesus fala lá em Mateus capítulo 28? Vão, não é isso? Façam discípulos de todas as nações, ensinando, batizando. Aí talvez a gente possa pensar assim: puxa, mas será que Jesus falou comigo mesmo? Será que esse negócio dá certo? Será que isso funciona mesmo? Aí a gente tem que lembrar que Jesus falou lá em Atos capítulo 1 versículo 8, né? Vocês receberão o poder para serem as minhas testemunhas. Não depende de nós. Eu gosto daquela foto dos voluntários. Pode voltar, dá para voltar a foto? Esse era o último slide. Voltar aí. Porque são pessoas comuns, como eu e você. Não, o outro. Posterior. Mais um. Aí, obrigado. São pessoas comuns como eu e você. Me chama a atenção que aquele homem ali, ele estava recém-convertido. Jesus não falou para ele assim: olha, meu filho, vai para o seminário, faz 4 anos de teologia, se especializa 2 anos em missiologia, aí você vai lá para a sua família e fala do que Deus fez por você. Ele tinha acabado de ser liberto. Ele tinha acabado, a experiência dele com Deus naquele momento foi o suficiente para que o poder de Deus agisse através dele e o seu próprio testemunho tocasse no coração daquelas pessoas. É claro que a gente precisa se preparar, mas não é o nosso preparo, não. É o poder de Deus. É o nosso coração que quer servir. É o nosso coração que quer abençoar. É o nosso coração que quer fazer alguma coisa. Fazer missões não é barato. E quando a gente pensa em dólar, a gente pensa pelo menos 3 vezes mais. Quando a gente pensa em euro, a gente pensa pelo menos 4 vezes mais. A gente tem que pensar também esqueci a moeda da China, a gente tem que pensar na moeda da Índia, a gente tem que pensar na moeda de outros países que Deus tem aberto oportunidades para nós. Talvez Deus não tenha te chamado para ir
mas certamente Deus tem te chamado, assim como me chamou, para fazer algo mais. E sempre que a gente acha que está bom, a gente precisa refletir, porque com certeza a gente pode fazer mais. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos, fale com Deus. Quando eu olho para aquela e lembro daquela cena, daqueles homens e mulheres se batizando ali, professando a sua fé em Jesus, Jesus podia ter feito tudo sozinho. Assim como ele poderia ter aberto o mar vermelho sozinho, assim como ele poderia ter derrubado as muralhas de Jericó sozinho, assim como ele poderia ter feito tudo sozinho. Jesus não precisa de nós, Deus não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas Ele, na sua graça, no seu amor, Ele nos chama, Ele nos convida, e Ele nos dá a oportunidade da gente participar desse grande projeto de Deus, que é levar as pessoas a conhecerem o verdadeiro eu sou, o único eu sou. E aí eu quero orar com os irmãos diante desse desafio. Que mar que nós precisamos atravessar para poder encontrar o próximo aprisionado, o próximo oprimido, o próximo que está sofrendo porque não conhece a Jesus? O que é que nós podemos oferecer a Deus neste processo? Os seus dons, os seus talentos, os seus recursos, o seu tempo, tudo isso você pode e deve colocar diante de Deus. Talvez você fale: olha, mas eu já contribuo com 1%, 10%. Deus não quer 1% do seu tempo, do seu recurso, dos seus dons. Deus quer 100%, porque Ele quer usar você aqui, na sua cidade, mas Ele também quer dar a você a oportunidade de participar do que está acontecendo nos confins da terra. É o seu Luiz que está esperando a sua participação. É uma daquelas meninas. São tantas crianças e mulheres que esperam a nossa participação, a nossa oração, a nossa ida a um campo missionário. Falar desse texto me leva a pensar que nada disso importa, nada disso é possível se nós não tivermos experimentado uma experiência transformadora com Jesus. Se nós não tivermos entregado a nossa vida a Jesus um dia. Por isso eu quero nesse momento perguntar: há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso nesta noite? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você nessa noite. Talvez você esteja precisando de um encontro com um Jesus que transforma, que salva, que restaura. E se você quer fazer isso nessa noite, eu não conheço você, eu não conheço a igreja, os que estão aqui, eu não posso deixar de oferecer a você esta oportunidade. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir que um irmão aqui da igreja possa estar junto. Isso, fica de pé, obrigado, obrigado. Junto dessa senhora que está ali, por favor, para orar com ela. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso? Nós queremos orar com você. Nós vamos orar com você nessa noite. E nós vamos orar também com você que quer falar a Deus: Deus, eu quero fazer mais. Ajuda-me a atravessar esse mar da preguiça, esse mar da agenda complicada, esse mar do cansaço, esse mar do desânimo, esse mar, eu quero atravessar esse mar e eu quero ser bênção na vida de alguém. Senhor, recebe os meus dons, recebe o meu talento, recebe o meu recurso, recebe a minha vida para usar como o Senhor quiser. A exemplo desse homem,
Eu quero falar o que o Senhor tem feito de bom para mim. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. Vamos pedir a Deus forças, coragem, ousadia, e você vai testemunhar de Deus. Você quer orar comigo assim nessa noite? Faça um sinal para mim, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Talvez Deus esteja te chamando. Mantenha levantada só mais um instante, que eu quero olhar bem para você. Talvez Deus esteja chamando você para ser um missionário. Talvez Deus esteja chamando você para ser um voluntário, para ir lá na Colômbia, para ir lá na Índia, para ir lá no Paraguai. Talvez Deus esteja chamando você porque sabe que você pode e você deve ofertar mais, que você deve gastar mais tempo orando. Você quer vir com a gente nessa? Levanta uma de suas mãos, você que está aí. Eu quero orar por você nessa noite. Os irmãos podem abaixar. Graças a Deus. Vamos falar com o Senhor. Eu queria chamar o pastor Atílio aqui. Pastor, vamos orar junto com esses irmãos que estão se consagrando a Deus nesse momento. Vem cá, vamos orar junto. Vem cá, vem cá. Vem cá com a gente, vamos orar. Consegue descer aí um pouquinho, minha irmã? Consegue descer? Vem cá, vem cá. Vamos orar junto aqui. Vem aqui na frente, vem cá. Não sei se a gente pode orar aqui embaixo ou aqui em cima, né? Vem cá, vamos orar. Deus não coloca diante de nós oportunidades à toa. Deus coloca diante de nós oportunidades, onde no mínimo a gente pode se perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Durante a semana eu quero desafiar vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a procurarem o pastor Atílio, a procurarem os líderes desta igreja, para que eles possam ajudá-los. E agora? O que a gente vai fazer mais? Que passos concretos a gente vai dar? Essa jovem que está chegando aí, que entregou o seu coração a Jesus, né, pastor? Deve procurar o pastor nessa semana. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Eu quero convidar você a mais uma vez falar com Deus. Nós vamos orar pela vida desses irmãos que estão aqui, pela vida desta igreja, e para que Deus nos ajude a reconhecermos o nosso papel de que somos agentes de transformação e de salvação àqueles que não conhecem a Jesus. Pai querido, nós somos gratos a Ti, e nós Te louvamos porque o Senhor é o Deus que transforma, que salva, que resgata. O Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou, e nos deu o poder de sermos Tuas testemunhas, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos a testemunhar, ajuda-nos a alcançar aqueles que não conhecem a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar diante de Ti os nossos dons e talentos, os nossos recursos, o nosso tempo, para que o Senhor possa alcançar o oprimido, o escravizado, o deprimido, o perdido, o acorrentado, e para que estas pessoas encontrem a graça e a salvação e experimentem do amor através da vida desses irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, Pai. Obrigado porque esta igreja é uma igreja missionária. Obrigado pela vida do pastor Atílio. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Ajuda-os no próximo passo, Pai. Ajuda-os na próxima etapa. E ó Deus, esta irmã que entregou o seu coração a Jesus, que o Senhor possa fortalecê-la na fé e nos caminhos do Senhor. E mesmo a partir deste momento, ela tenha condições de compartilhar esta alegria da salvação com as pessoas que cruzarem o seu caminho nesta noite. Obrigado, Senhor, por toda a Tua igreja. Obrigado por cada coração aqui presente.
Assim nós te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado pela palavra. Que Deus continue renovando o coração do irmão, para o irmão ser bênção, onde Deus levar o irmão. E os amados que tomaram decisão, se foi um chamado específico, converse comigo. Teria um prazer de orar com você e te orientar no próximo passo. Se você quiser envolver-se mais, já conhece os ministérios da igreja, procura o líder do ministério. Se quiser saber um pouco mais a respeito do conselho missionário, nós temos uma classe. Se você quiser mais se envolver no trabalho de ajudar dos irmãos que trabalham com dependentes químicos, sexta-feira os irmãos têm reunião todas as sextas-feiras às 20 horas. Se você quiser se envolver no trabalho de capelania, procura a irmã Rosilda. Se você quiser criar algo novo, estamos à disposição. A gente aqui está para facilitar a tua caminhada, para que você seja um instrumento de Deus aí, daquilo que Deus colocou no seu coração. Amados, nós queremos nesse momento apresentar o Anthony, que será trazido pelo Alan e pela sua mãe Alessandra. A Alessandra esteve um tempo distante, mas mais recentemente, já há alguns meses está participando conosco, virá junto com seus familiares. A Alessandra, principalmente é interessante, irmãos, a gente nota a participação, porque a Alessandra e a Alan têm vindo costumeiramente no culto de quarta-feira. E como o culto de quarta-feira é um culto de oração e um grupo menor, a gente tem visto, pode vir, a gente tem visto eles constantemente, e aí a gente vê, puxa, se veio para a reunião de oração é que está buscando restauração, né? E nós queremos orar nesse momento, que Deus abençoe vocês, dê graça para cuidar muito bem do Anthony, né? O desafio de cuidar do Anthony, né? Caso sério, né? O povo da roça aí. Hoje de manhã eu compartilhei isso. A Bíblia diz fazer discípulos. E a gente não precisa ir longe para fazer discípulos. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos, que precisa aprender da graça de Deus através do nosso compromisso com o Senhor. Que vocês sejam assim. Ensine seus filhos, olhando para vocês, a seguir o caminho. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Estenda suas mãos em direção a essa família, ao Anthony, e oremos. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Nós temos desafios de mares à nossa frente, e mares que não são tão difíceis, depende da nossa disposição de fé de enfrentá-los. Que o Senhor nos abençoe, Pai, numa disposição renovada de servir ao Senhor, assim, ó Deus, como aqui, esses irmãos que nessa noite resolveram tomar essa posição. Quero nesse momento interceder pela vida do Anthony. Toma, Senhor, o Anthony em tuas mãos. Que teu nome seja honrado, glorificado, exaltado no crescimento desta criança. Que ela venha aprender do Senhor através do compromisso de seus pais, Alessandra e Alan. Que eles venham ser instrumentos, Senhor, na vida do Anthony. E que ele venha crescer em saúde, em graça, conhecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Livra, Senhor, de todo mal. Dá a ele a bênção, Senhor, de conhecer pessoas que venham sinalizar a tua vontade e o teu reino. Em nome de Jesus, nós te louvamos agradecidos, Senhor. Amém. Amém, amados. Gostou do colo? Está tão feliz? Dá um abraço ao seu irmão. Deseja a ele uma boa semana em nome de Jesus.